Quando a gente se preocupa em não ser contaminado pelo coronavírus, a gente está fazendo uma parte do trabalho. Então, o que é que tem a ver contaminação e doença? São coisas diferentes? Sim. O nosso estado mental, ele interfere na nossa imunidade? Sim. Eu vejo que a gente não está focando muito numa coisa que é muito importante. Como é que eu posso melhorar esse sistema imune, essa imunidade? Nós somos os nossos maiores médicos. Bom dia, gente! Estamos aqui novamente hoje. Hoje eu queria falar sobre o Covid-19 e o que nós podemos fazer para evitar, que é justamente a nossa imunidade, o nosso sistema imune. E como é que eu posso melhorar esse sistema imune, essa imunidade? Bom, eu vejo que a gente não está focando muito numa coisa que é muito importante no nosso corpo, no nosso organismo, para combater não só infecções, não só o Covid-19, como outras infecções virais, por bactérias, assim como outros processos de desajuste do nosso organismo, que é a nossa imunidade. Quando a gente se preocupa em não ser contaminado pelo coronavírus, a gente está fazendo uma parte do trabalho, né? Mas eu acho que nós estamos focando muito nesse lado e esquecemos do principal. Sim, na minha opinião é o principal. O principal é cuidar do nosso corpo para, em caso de contaminação pelo coronavírus, nós não fiquemos doentes. O que é que tem a ver contaminação e doença? São coisas diferentes? Sim. Contaminar seria o vírus entrar em você, o vírus, se você adquirir o vírus. E ficar doente é desenvolver os sintomas, desenvolver, por exemplo, tosse, falta de ar, coriza. Existe uma diferença. A maioria das pessoas que adquirem um vírus, adquirem até mesmo uma bactéria, elas combatem essa bactéria através do sistema imune. E o que é o sistema imune? O sistema imune nada mais é do que as nossas células de defesa, os nossos anticorpos, inúmeras proteínas em nosso corpo que participam desse processo de combate ao agente externo. Então a imunidade apenas combate vírus, bactérias, fungos? Não. Ela também combate, por exemplo, processos de câncer. Muitas vezes nós iniciamos um processo de câncer. As células, elas se modificam, elas começam a proliferar e é o nosso sistema imune que vai lá e ela faz um processo de destruição dessas células que estão doentes. Então, muitas vezes, sim, nós iniciamos um câncer e a nossa imunidade, o nosso sistema imune mesmo resolve isso, sem nem que a gente saiba que um dia teve um início de um câncer. Então, vejamos como é interessante, como é importante a nossa imunidade. Como eu posso adquirir essa imunidade? Nossa mente. Você está me dizendo que as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso estado mental, ele interfere na nossa imunidade? Sim. E baseado em quê? Baseado na observação, por exemplo. Vou dar um exemplo. Observe você. Quando é que você fica doente? Quando é que alguma doença, um processo alérgico que você tenha? Eu tenho rinite alérgica ou uma dermatite alérgica ou um processo infeccioso, um herpes labial. Quando é que esse herpes labial aparece? Quando é que essa alergia ela aparece? Ah, mas a alergia tem a ver com imunidade? Também. Umas células chamadas eosinófilos, por exemplo, elas participam ativamente do processo alérgico, que é uma célula, os eosinófilos são células de defesa. Quando a gente diminui a nossa imunidade, quando a gente faz um transtorno na nossa imunidade, aparecem as doenças, aparecem os sintomas e o nosso estado mental, ele está diretamente relacionado com isso. Então, observe-se quando você está estressado, quando você está excessivamente preocupado, se você está com medo exacerbado, se você não tem sintomas, se não aparecem aquelas doenças que estavam ali, calminhas no seu corpo. Isso é uma coisa clara. Já existem estudos comprovando um tipo de personalidade estressada, estados emocionais com imunidade. Existe um racional sempre, né? Por que eu devo manter a minha mente tranquila para que eu tenha uma imunidade melhor e me proteja? Observe durante a sua vida, ou durante a vida de alguém que você conhece que tem otite de repetição, que tem sinusite de repetição. Oh, thank you. Much. Thank you. Ele me deu os tomates aqui, ó. O tomate plantado aqui no jardim dele. Cuidemos do nosso corpo, cuidemos da nossa mente. A nossa mente é muito importante para a nossa imunidade. Então, você quer se proteger do Covid-19? Cuide da sua imunidade, do seu sistema de defesa. É ele que vai combater o vírus,
quando o vírus chegar até você, se esse vírus chegar até você. Tá, vamos juntos combater essa infecção de uma forma diferente, de uma forma que nós vamos não apenas fugir dele, mas vamos enfrentá-lo mantendo um corpo saudável, uma boa imunidade, uma mente em equilíbrio, uma mente plena. A gente quer se proteger tanto do coronavírus, nos enclausurando, nos escondendo, né? É óbvio que temos que ter as medidas de precaução, mas elas são uma parte da prevenção. Para mim, a principal parte é essa, é cuidar do corpo. Porque, como eu tenho visto muitos pacientes que eles desenvolvem o Covid-19 e estavam em casa há mais de 14, 15 dias, estavam tomando todas as precauções. Eles ficam, né? Poxa, como é que eu peguei? Então, infelizmente, essas precauções todas que a gente deve tomar, elas não nos protegem 100%. Nada é 100%, né? Nada, nenhuma medicação vai tratar 100%, nenhum mecanismo de proteção vai lhe evitar de ter a doença, o Covid-19, por exemplo, 100%. Coisas que a gente pode estar fazendo que está piorando o nosso sistema imune, além dos maus pensamentos, bebida alcoólica em excesso, tabagismo, né? Por exemplo, o tabaco, o cigarro, ele tem substâncias que eles diminuem a motilidade dos nossos cílios da árvore respiratória. Então, por isso que o paciente, né, por isso que a pessoa com fumante, ela tem uma probabilidade maior de desenvolver uma traqueobronquite, uma infecção pulmonar, porque o tabaco vai diminuir a limpeza pelos cílios da árvore respiratória. Então, o que mais que a gente pode melhorar no sistema imune? Uma alimentação saudável, ela é importante para o nosso corpo. Nosso corpo é constituído do que comemos. Então, é importante nos alimentarmos adequadamente para que o sistema imune também esteja em pleno funcionamento. Outra coisa importante, um sono adequado. Temos que dormir quando o nosso corpo ele sente o sono, quando o nosso corpo está cansado, ele está nos avisando, eu preciso de descanso. Então, tenhamos as horas de descanso necessárias ao nosso corpo. Quantas horas são? Depende de organismo para organismo. Tem gente que são 6, tem gente que são 8, tem gente que são 10. Vamos praticar a boa alimentação, exercício físico também é importante, o sono adequado e higiene mental. Vamos tirar tudo que é notícia negativa, tudo que é pensamento negativo, falta de esperança, falta de fé. Vamos alimentar coisas positivas, porque isso vai ser o melhor ajudante no seu sistema imune para combater uma eventual infecção pelo coronavírus. Mente calma, como diz o ditado, o provérbio, né? Mente sã, corpo são. Tudo isso faz parte de uma estratégia inteligente, na minha opinião, para você não ficar doente. Mas, se ficar doente, o sistema imune ele também vai ser importante para que essa doença ela não se agrave, para que essa doença ela não se torne pior. É importante nós mantermos uma imunidade saudável para que, quando se porventura a gente adquire o vírus, a gente não adoeça, ou se adoecer, que essa doença ela possa ser leve, ela possa ser uma doença controlada por nós mesmos. Eu costumo dizer, nós somos os nossos maiores médicos. Nós somos os nossos curadores, né? Eu me curo. Então, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, os profissionais e as ferramentas que nós temos, elas vão nos ajudar a nós nos curarmos. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que eu queria passar essa ideia e agradeço a todos por estarem assistindo. Um abraço. Tchau, tchau.